Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos na série Ele é o Príncipe da Paz e hoje nós vamos falar exatamente sobre esse trecho que está em Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, que tem norteado toda a série de mensagens, e nós vamos falar hoje sobre Jesus é o Príncipe da Paz. E eu quero ler então esse texto com você. Seja bem-vindo a esta mensagem na Primeira Igreja Batista em Maricá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra profetizada 700 anos antes da vinda de Jesus e cabalmente efetuada pelo Senhor, que opera todas as coisas, que promete e que realizou, realiza e sempre realizará os seus grandes feitos. E o maior deles, sem dúvida nenhuma, foi nos dar a salvação por meio de Jesus. Obrigado por esta paz reinante no nosso coração, reinante na nossa mente, que nos dão um norte para vivermos nestes dias na perspectiva da paz eterna, que já podemos iniciar vivendo-a hoje, porque já temos o Espírito Santo, já temos o nosso selo de salvação, temos recebido do Senhor esta unção, este selo, este poder para vivermos uma nova vida, uma vida pacificada e pacificadora às pessoas dos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos abençoe e que o teu povo seja abençoado por esta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos desfrutando da paz com Deus que alcançamos mediante a salvação pela fé em Jesus. A obra foi dele, o sacrifício foi dele, nós fomos alcançados por esse amor e por isso temos paz com Deus. Romanos 5, versos de 1 a 5. Vamos ler juntos esse texto. Romanos 5, versos de 1 a 5. Vamos juntos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem tem paz com Deus vive em paz consigo mesmo, vive em paz com os homens, vive em paz e vive por meio dessa paz que excede todo entendimento, porque ela toma a nossa mente e toma o nosso coração e nos norteia, a mesmo diante das mais terríveis provações, nós temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus reinando e operando no nosso coração. Você recebeu o Príncipe da Paz? Recebeu? Então você já tem paz com Deus. Agora, para desenvolver essa paz, você precisa tornar-se obediente à vontade de Deus, descrita na palavra e também diante das aflições desta vida. Eu e você temos paz com Deus por meio de Jesus e temos a paz de Deus para ser vivida a partir da nossa submissão à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se o apóstolo Paulo está nos dizendo que já temos paz com Deus e que ele se gloriava, ele se alegrava, ele entendia que a tribulação produzia algo que
vivendo em paz ou vivendo sem nenhuma tribulação, você nunca iria produzir anticorpos, você não iria produzir e ser provado na sua fé. Quem é que já foi provado na sua fé? Já foi provado? Já foi provado, já teve tribulação lá? Quem já teve tribulação aí na vida? Já teve? É verdade que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcançou o seu coração e você não entrou na masmorra, você não foi para a cela, você não foi subjugado pelo problema, pela crise, você conseguiu sair de lá, é porque o Espírito de Deus está sobre você, está atuando na sua vida e você entendeu que de alguma forma sobrenatural, a luta, a tristeza e a dor, elas vão produzir experiência que vai levar à esperança, e essa esperança não vai te decepcionar, porque no final a vitória já está garantida no nome de Jesus. A nossa vitória não é apenas para esta terra. Nós vamos ter paz com Deus porque recebemos a Jesus, mas precisamos também entender que esta paz se desenvolve também em nossa vida por meio da obediência à palavra de Deus, por meio da obediência a Cristo e submissão como cordeiro manso, como cordeiro mudo, como ovelha que vai para o matadouro quietinha, a fim de gloriar e glorificar o nome do Senhor e não o nosso próprio nome. E eu quero que você pense muito bem sobre isso. Vivemos mergulhados, literalmente submersos na paz de Deus, cujo entendimento não podemos alcançar, pois é reflexo de uma vida totalmente submissa e devota a Ele. Independentemente das circunstâncias, essa paz nos capacita a darmos testemunho firme de nossa fé diante dos desastres naturais e repentinos da vida. E durante esta semana eu viajei um pouquinho pelo YouTube para ver algumas catástrofes, alguns desastres, algumas coisas terríveis que vieram pelo mundo. Pompeia, por exemplo, que foi invadida pelo fogo, o Vesúvio entrou lá em erupção, destruiu aquele lugar todo. E eu pergunto a você, se os moradores de Pompeia soubessem que naquela noite tudo ia acabar, que a vida deles seria totalmente queimada, destruída, você acredita que eles ficariam lá ou eles fugiriam uma semana antes, um mês antes, um ano antes? Se as pessoas que viveram o dilúvio soubessem que de fato Noé não era maluco coisa nenhuma, que Noé estava certo, se eles soubessem disso, vocês acham que eles também não se converteriam e entrariam na arca? Sim ou não? Se eles soubessem. Se o pessoal do Titanic, quem assistiu pelo menos o filme, eu não acredito que você estava lá naquela geração, se aquelas pessoas que pagaram um alto valor, uma soma tremenda, para ir naquela primeira viagem de um barco indestrutível, aí a água vai lá e derruba, porque indestrutível só tem um, Deus, só Deus. Aí aquele barco afundou. Diz os relatos históricos que enquanto o barco afundava, os violinos eram tocados e um cântico também era tocado. Se as pessoas do tsunami soubessem que aquela viagem de passeio tão sonhada, em 2004, quando de repente ondas de 30 metros invadiram aquele lugar, mais de 200 mil pessoas morreram, vocês acham que elas estariam lá se elas soubessem antecipadamente o que iria acontecer naquele lugar? Os desastres que acontecem no mundo também acontecem na nossa família, também acontecem na nossa casa. Os momentos difíceis chegam, mas nós, neste tempo, é o tempo de desenvolver a paz de Deus. Sabem por quê, queridos? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você, para comigo. Nem sempre vamos entender o porquê tanta dor, porquê tanto sofrimento. Falamos da Flavinha e do seu esposo Jonatas no meio de semana, um casal maravilhoso, gente de Deus, gente nota 10, um acidente, o filhinho morreu, eles estão vivos. E a paz de Deus está sobre a vida deles. Esteve sobre a nossa, esteve sobre a sua.
Não adianta, queridos, sabermos que Ele é o príncipe da paz, se não nos deixarmos conduzir por este príncipe a vontade dele para a nossa vida. Às vezes vivemos situações adversas, fruto da semente que plantamos, é verdade. Mas você não precisa se tornar o resultado da sua semeadura. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Purificação é um processo. Você erra, pessoas são afligidas, você mesmo sofre, pessoas sofrem à sua volta, mas nesse processo de cura e restauração vem a purificação, e você não tem mais pecado, não tem mais culpa, e o resultado daquilo que você havia semeado foi desfeito pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Já ouviu que Deus transforma a maldição em bênção? Ele transforma, Ele muda o cenário da noite para o dia. Assim como Ele te permite dor e sofrimento, esta também vai te levar a uma vida de perseverança, a um caráter aprovado, a uma vida de, em meio à tribulação, vai desfrutar de uma paz que as pessoas não vão entender. Tem gente que vai olhar para você diante da sua crise, do seu momento difícil, e elas vão dizer assim: eu não entendo como é que você consegue passar por isso. Eu não entendo como é que você ainda sorri, eu não entendo como você ainda está na igreja, eu não entendo ainda como você não largou tudo, eu ainda não entendo, e não pode entender, porque está acima do entendimento humano. Por isso que eu e você podemos glorificar a Cristo em todo o tempo. Por isso que você e eu somos chamados a uma adoração sincera e verdadeira, e não apenas do triunfalismo tão pregado nos nossos dias. Parece que o crente só ganha, só vence, só tem vitória. Não, em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas tem tribulação, tem perseverança, porque isso produz experiência, e a experiência gera esperança, e essa esperança não vai te decepcionar. Jesus está contigo, não importa a circunstância. Jesus está contigo, não importa o que você tenha perdido. Jesus está contigo. Ao longo do caminho para o céu, você pode perder algumas coisas. Você só não vai perder a sua salvação em Jesus. Alegre-se nele, viva para ele. Esteja sempre atento ao que ele está te pedindo, e você vai chegar em bons portos. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, ou seja, gratidão, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guardará, é a figura do guarda, daquele que vigia durante a noite. É aquele que está olhando tudo para que você tenha segurança, para que aqueles que estão dentro lá do quartel ou daquela área de segurança tenham paz e tranquilidade. Ele nos guarda todo o tempo. O nosso Deus guarda a nossa mente e o nosso coração, se decidirmos que a vontade dele é soberana, está acima do nosso entendimento. Nós não vamos compreender tudo, mas precisamos dizer como Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos sobre um empresário, ele tinha 10 empresas, 10 grandes empresas, e quando ele perdeu 2 delas, ainda tinha 8, ainda era bilionário, perdeu 2 empresas só. Ele se matou, primeiro ele matou a esposa, matou as 2 filhas, depois se matou. Sabe por quê? Ele colocou toda a esperança e toda a paz que ele tinha nas suas riquezas. Se ele conhecesse a Bíblia, ele não faria isso, porque na Bíblia está escrito: não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas. As riquezas podem te trazer uma sensação de paz. A hora que você quer, você viaja. A hora que você quer, você compra um carro novo. A hora que você quer, você troca toda a mobília da casa, e por aí vai. O dinheiro pode trazer isso, mas ele não traz aquilo que Deus te dá de graça, que é a sua paz, mediante a fé.
Não abra mão disso. Não abra mão dessa paz. Essa paz você pode desenvolver. Quando vier uma luta, e a luta vai vir. A luta virá. Quando ela chegar, erga a sua mão aos céus e fala: Senhor, conte comigo. Eu vou na provação glorificar o teu nome. Eu vou na provação, na luta, eu vou exaltar o teu nome. Na minha angústia, na minha aflição, eu vou erguer um altar de louvor e adoração ao Senhor. Sabe o que vai acontecer, queridos? Os céus vão se abrir sobre a sua vida. E as portas vão se abrir também. Deus vai tirar de lá. A Bíblia diz que no dia da angústia, Ele vai nos libertar e nós vamos glorificar o nome dEle. Então, se Deus está falando na sua palavra que haverá um dia de angústia, no dia em que a angústia chegar, erga um altar de adoração ao Senhor. E Ele vai levantar você do monturo. Ele vai tirar você daquela situação. Não há nada mais importante do que desenvolvermos essa paz que excede todo o entendimento. Paz com Deus, adquirida por meio da salvação, do perdão dos pecados. A nossa fé em Jesus nos traz paz com Deus. A paz de Deus é adquirida pela obediência submissa à vontade de Deus, mesmo às sacrificiais. Vejam Lucas 22, 41 e 42. Jesus se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quem é Jesus, pastor? É o príncipe da paz. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus. Ele disse o seguinte, ele fez exatamente da seguinte forma, no seu dia e no seu pior dia. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Leia comigo agora. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele estava em tremendo sofrimento e angústia. A Bíblia diz que depois que ele faz isso, ele se afasta um pouquinho mais para orar, e ele ora tão intensamente que o seu suor pareciam gotas de sangue saindo dos seus poros. Tamanha a angústia dele. Mas sabe o que essa nossa fé em Jesus transforma os nossos dias de tribulação, de angústia e de dor? Lucas 22, 43. Leia comigo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Não livrou, mas te visitou no dia da angústia. Não tirou a provação de imediato, mas esteve com você todos os dias. É isso que Ele promete para mim e para você. Eu vou estar com vocês todos os dias. Não apenas nas festas, não apenas nos momentos excelentes da vida, mas durante todos os dias. Como filhos deste reino de paz, devemos permitir-nos desenvolver este mesmo espírito pacificador do Senhor Jesus em nossa própria vida e relacionamentos. Você já tem paz com Deus, ou seja, nenhuma, repita comigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você tem paz com Deus. Você pode e deve desenvolver a paz de Deus em sua vida por meio da obediência à sua vontade descrita em sua palavra e submissão ao Pai nas provações e aflições da vida. Quando Jesus Cristo, príncipe da paz, próximo da sua paixão, esteve em profunda aflição no jardim do Getsêmani, diferentemente de Adão e Eva, ele decidiu obedecer e submeter-se ao Pai e à sua vontade. Ele não cedeu, ele perseverou e foi ajudado pelo Pai no dia da sua maior angústia. A ociosidade pode te levar ao pecado. A falta de vigilância pode te levar ao pecado. Adão e Eva estavam desfrutando do paraíso, um jardim totalmente diferente do Getsêmani, muito diferente. Lá eles tinham a oportunidade de, em obedecendo ao Senhor, desfrutar de tudo aquilo ali por toda a eternidade. Bastava obedecer. Eles estavam numa boa. Eles estavam sentados, salvos, satisfeitos, e por causa disso, intentaram no coração desobedecer a Deus. Cuidado com o sopro do adversário.
no seu ouvido. Cuidado. Confira tudo com a palavra de Deus, porque nem tudo que é lícito convém a nós como cristãos. Nem tudo que a lei assevera é lícito para nós. A lei pode dizer uma série de coisas, mas se essas coisas estão indo contra a regra áurea da palavra de Deus, pode abolir, não é para você e nem para mim. É uma lei para este mundo e para as pessoas que estão longe de Deus. Eu e você temos uma outra mente, eu e você temos um outro coração, eu e você temos uma outra atitude diante de tudo isso que nós estamos vendo. Por isso que eu e você somos chamados a desenvolver essa paz nos dias mais terríveis que possamos viver nesta vida. Permitamos que a paz que já está em nós domine nossa mente e coração, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você entende que Deus está no trono, quando eu e você entendemos que Ele nos ama, quando eu e você entendemos que tudo que passamos aqui é parte de um plano muito maior dEle, para nos levar para onde Ele quer, porque se dependêssemos de nós, queridos, talvez nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Deus nos fez passar por tudo isso. Deus nos deu todas essas experiências para que hoje eu e você estivéssemos com a bola baixinha, humildes, serenos, pacificados. E eu já disse isso, nem todo mundo pode se tornar rico, porque não saberia viver numa vida de riqueza. Paulo disse: contanto que eu tenho o que comer e o que vestir, com isso estarei satisfeito. E ele era rico antes de conhecer a graça de Cristo. Ele tinha dinheiro, ele era abastado. Ele colocou tudo isso de lado, porque ele entendeu que havia um plano de Deus muito maior do que as suas aspirações religiosas, políticas, de dominação. Eu e você somos convidados a ouvir 5 conselhos práticos para a sua vida se encher da paz do céu. Tome nota. Viva a paz com Deus por meio da salvação que você já tem em Jesus. Seja grato à salvação de Jesus. Agradeça, porque a nossa vida tem um tempo determinado nesta terra. Daqui a pouco a gente está indo para a glória. Daqui a pouco a gente está indo para o céu. E todo esse mar de dor e lágrimas, isso vai passar. E nós vamos entrar no reino eterno do Senhor e viveremos para sempre com Ele. Viva a paz com Deus. Em segundo lugar, o segundo conselho: viva na paz de Deus por meio de uma obediência submissa em amor à sua palavra. Queridos, às vezes a gente olha para Adão e Eva e a gente diz assim: meu Deus, como puderam eles errar? E a gente erra, queridos, também, quando a gente não escolhe ver o que Ele quer que a gente veja, quando a gente escolhe acessar o que Ele não gostaria que acessássemos, quando Ele nos ordena orar sem cessar e a gente consegue passar o ano todo sem desenvolver nada na área da oração, nada na área do ensino, do estudo, da meditação e da proclamação do Evangelho. Nós também falhamos em muitas coisas, mas graças a Deus por Jesus, que nos dá a vitória. Foi essa a conclusão que Paulo chegou, e nós precisamos chegar a ela também, mas não podemos nos acomodar. Há muito que darmos e nos doarmos para a salvação da cidade, salvação dos nossos familiares, salvação das pessoas que trabalham com a gente. Há muito que fazer, e essa paz de Deus vai nos levar ao coração das outras pessoas. Em terceiro lugar, o terceiro conselho: viva em paz consigo mesmo, por meio da suficiência de Jesus. Viva em paz. Ele é teu Pai. O príncipe da paz é teu Pai. O Deus eterno e poderoso, Ele cuida de você. Ele é suficiente para você. Você não precisa de abraço de ninguém.
embora seja tão bom abraçar, você não depende disso. Você não precisa de uma palavra de elogio de ninguém, porque o Pai te ama. Ele tem alegria e prazer na sua vida de obediência. Seja bem resolvido nessa paternidade espiritual. Ele é teu Pai. Pastor, como é que eu sei que Ele é meu Pai? A Bíblia diz que todo aquele que foi recebido, que recebeu a Jesus, Jesus deu a eles o poder de se tornarem, falem mais forte, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Vocês têm ideia do que é isso? Pastor, e quem rejeita Jesus? É criatura, é um filho desobediente, vamos dizer assim. Foi criado por Deus, Deus ama, mas rejeita a palavra de Deus, rejeita o testemunho. E quem rejeita o testemunho de Deus, rejeita o Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E não adianta a pessoa dizer, não, para mim o importante é Deus. Não, queridos, você não vai chegar a Deus sem reconhecer o Filho. Então, eu e você precisamos desenvolver essa paz interior que já temos com Deus, a paz com Deus, já vivemos debaixo de submissão à sua palavra, agora é hora também de ter paz interior, paz consigo mesmo. Não fica com esse sentimento de que ninguém te ama, ninguém te quer bem, você é o pior, você não vai vencer, você já é mais que vencedor. Tome posse dessa palavra nessa manhã. O príncipe da paz é teu amigo, é teu Senhor, é teu Salvador, é teu Pai. Saia daqui hoje, bem resolvido, em paz consigo mesmo. Quarto conselho, viva em paz com os seus irmãos, por meio do perdão recebido. Perdoe também os seus irmãos. Perdoe. A Bíblia toda, do início ao fim, é perdão. A Bíblia toda, do início ao fim, é amor, é perdão. Como é que nós, entre irmãos, não vamos desenvolver essa característica perdoadora também do nosso Mestre e Senhor? Perdoe-se e perdoe o irmão. Quem aqui já errou? Deixa eu ver aí. Errou. Não é complicado você reconhecer que errou? Eu errei. Vai lá, meu irmão, peça perdão. Ou alguém errou com você, vai até ele. Olha, você está perdoado em nome de Jesus, eu não vou esperar você ir lá na minha casa. Tem gente assim, né? Não, quem errou foi ele. Que ele vá na minha casa, dobre o joelho, bota lá o joelho em cima do milho e eu vou observar ainda, não vou perdoar ainda não. Você já imaginou se Jesus fizesse o mesmo com a gente? Você estava lá aos pés da cruz do Calvário para dizer, Senhor, me perdoe? Não. Ele que nos perdoou primeiro, antes que nós existíssemos, nós já nascemos perdoados por Ele. Ele já nos perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pessoas que erram com você e pessoas que erram com você precisam ser perdoadas. E você deve ter o seu coração grato a Deus pelo perdão que você recebeu. Quando nós vivemos na dimensão desse perdão, as pessoas que estão à nossa volta experimentam paz com Deus. Já viu uma pessoa grata porque você perdoou? Já viu como é que a pessoa fica depois que ela se sente perdoada por você? Você tem ideia do quanto Deus trabalha no coração do perdoado? Você tem ideia do quanto Deus abençoa a sua vida no momento em que você não leva mais a mágoa? Queridos, mágoa, ressentimento é lixo. E no lixo, às vezes a gente tem que ter preocupação, tem gente que não pode nem ouvir falar em barata. Tem gente que se ouvir falar em barata, já vê a barata voando, não é? Medo de barata. Mas o lixo é barata, rato, sujeira.
E é assim que fica o coração do ressentido, do magoado, daquele que não perdoa. Ele só vai se deixando cristalizar e o coração vai se tornando mais duro, mais difícil, e a gente vai tendo a vida travada, porque a gente não consegue avançar quando a gente não está em comunhão com o nosso irmão. Por mais que você faça alguma coisa na casa de Deus, a sua vida está paralisada. A Bíblia diz que isso é tão sério, que se o marido errar com a sua esposa, as orações dele são impedidas. Quem sabia disso aí? Ele pode orar, ele pode fazer o que quiser, pode fazer vigília de oração, jornada de oração, 48 horas de oração, ele pode fazer o que ele quiser. Deus não vai ouvir. Primeiro tem que ir lá e corrigir, primeiro tem que ir lá e conversar, primeiro tem que ir lá e dialogar, primeiro tem que ir lá e se submeter. E eu e você somos convidados hoje a perdoar. Por quê, pastor? Porque eu fui perdoado também. Nós fomos perdoados também. E precisamos viver nessa dimensão, a dimensão do perdão. Fique em pé agora, por favor. O último conselho de Deus para mim e para você nesta manhã. O primeiro foi: viva a paz com Deus por meio da salvação em Jesus. O segundo conselho: viva na paz de Deus por meio da obediência submissa à palavra de Deus, Jesus. Viva em paz consigo mesmo por meio da suficiência de Jesus. Em quarto, viva em paz com os seus irmãos por meio do perdão recebido. Perdoe os seus irmãos. Em último lugar, viva em paz com aqueles que não possuem a paz que você possui. Testemunhe. Repita isso comigo. Viva em paz com aqueles que não possuem a paz que você possui. Testemunhe. Saia daqui hoje para testemunhar dessa paz que está em você. Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, quando alguém encostar no seu carro, quando alguém fizer... Teve um catucão aí, eu vi, o pastor está ligado. Teve um catucão aí. Quando alguém fizer alguma coisa que enseje no seu coração uma dor, uma tristeza, que aconteceu alguma coisa, quando isso acontecer, testemunhe. Fala assim, vai em paz, Deus te abençoe. Você é crente? Sou. Aí o outro vai dizer assim: eu também sou. Mas eu conheço alguns crentes que não fariam assim. Seja diferente. Você não é todo mundo. Vai perdoando, vai abençoando, sobretudo aqueles que ainda não conhecem o Deus a quem você serve, aqueles que ainda não têm uma experiência com o Deus que você ama e é teu Pai. Você é filho de Deus, você é diferente, você não age como o mundo age, você age a partir da direção de Deus para a sua vida. Quem recebeu essa palavra de Deus ao coração? Glória a Deus.